Miranda, que acompanhou a eleição no Calabouço, a sede náutica do clube. Oi, Sofia. Oi, Barreto, tudo bem? Muito boa noite para você, para a Jéssica, para o PC, para todo mundo que nos acompanha. Eu estou aqui na sede do Calabouço, uma das sedes do Vasco no Rio de Janeiro, que fica pertinho do aeroporto Santos Dumont. Agora está tudo calmo por aqui, né? Mas antes estava bem agitado, porque hoje foi o dia em que o Vasco elegeu o novo presidente que vai comandar o clube associativo no próximo triênio, entre 2024 e 2026. E como você disse, é o nosso ex-companheiro aí de Sport TV, o Pedrinho, né? Pedrinho, ex-jogador, que tem identificação enorme com o Vasco, chegou no clube aos 6 anos de idade para jogar futsal, foi campeão da Libertadores de 1998 e ele foi eleito com 3.372 votos. Ele derrotou o único oponente dele, que era o candidato Levenciano, da chapa Somamos, que ganhou 1.844 votos. O Leven, ele já tinha sido candidato na eleição passada, foi derrotado. Quem é o presidente atual do Vasco é o Jorge Salgado. O Pedrinho, da chapa Sempre Vasco, vai ter esse desafio de comandar o Vasco no próximo triênio. Eu conversei com ele agora há pouco e ele falou um pouquinho desse desafio. Vamos ouvi-lo. Primeiro, mandar um abraço pro Barreto, PCzinho e a Jéssica, saudade de vocês. Feliz, foi uma luta aí grande, durante praticamente 70, 80 dias. Luta grande porque uma das coisas que eu quero fazer é a mudança também da política, do que é a política do Vasco. Então foram muitos ataques, um desgaste muito grande, mas realizando um sonho, que é presidir o Vasco, e muito preparado para isso, né? Muito bem estruturado para isso, para que a gente possa, a partir de janeiro, quando a gente tiver posse, obviamente, botar em prática o que a gente tem como projeto. E esquecendo já hoje, né? Hoje foi só um processo, obviamente estatutário, que é a eleição, para a gente voltar ao Campeonato Brasileiro, que tem jogo amanhã, obviamente, contra o América, e esse é o objetivo principal do Vasco, que é o Campeonato Brasileiro. Olha, Barreto, eu vou trazer os números da eleição aqui para vocês. Total de votos foi de 5.252, de 6.210 sócios aptos a votar, então é 84%. São 84% de participação dos sócios. Lembrando que essa é a eleição do clube associativo, que detém 30% do futebol do Vasco. Os outros 70% são da empresa americana 777 Partners, desde que o Vasco virou SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Então, o Pedrinho tem essa missão de reger, né, esses 30% do futebol do Vasco. É bastante coisa ainda, né, Barreto? Eu volto com vocês. É bastante coisa. E já teve uma mudança muito grande na eleição, né? A Sofia não está trazendo para a gente nenhum relato de confusão, de briga. Embora o Pedrinho tenha falado de ataques, né? É uma campanha política, sempre tem esse lado, né? Mas a gente está vendo, por exemplo, né, o Calabouço já vazio, tudo resolvido. Os resultados saíram rapidamente, né, Sofia? Parece que em 15 minutos já estava tudo anunciado, não é isso? O Barreto, eu não falei de nenhum relato de confusão, mas mais cedo tiveram algumas confusões por aqui. Quando o antigo presidente da Assembleia Geral do Vasco, Mussa, chegou aqui no Calabouço, ele foi hostilizado por torcedores e teve uma invasão de algumas pessoas que brigaram com seguranças, mas eles acionaram a polícia militar e isso foi contido. Também teve uma outra cena que, quando o Jorge Salgado, presidente atual do Vasco, chegou, ele foi hostilizado por apoiadores do Levenciano e ele decidiu mandar uma banana, fez um gesto de uma banana para esses apoiadores do Leven, mas essas foram as únicas coisas. A gente até estava com receio de que houvesse alguma confusão mais para o fim da eleição, porque a gente sabe o histórico das eleições do Vasco, como são, né? Como vinham sendo em São Januário, na sede náutica também da Lagoa, tudo que vinha acontecendo, já teve aquela confusão da urna 7 naquela outra eleição, então sempre é um momento de atenção grande do Vasco. Mas o que me chamou a atenção, assim que o resultado foi anunciado, o Pedrinho estava muito emocionado, ele até ajoelhou, se eu não me engano, e o Leven abraçou ele, então os três se abraçaram ali, o Leven, ele e o Otto, que é o presidente também da Assembleia, então eles estavam
tava um clima assim tranquilo, um clima de união. Assim pareceu isso, Barreto. Obrigado, Sofia. O que você relatou aí não é bonito, né? O presidente do clube fazendo uma banana para os adversários políticos, mas nem de longe se compara o que a gente só costumou ver a eleição do Vasco. Eleições que não acabavam, que continuavam na justiça, que tinha o caso da urna 7, a urna embargada, né? E era outro confusão, detalhe, enfim. Um outro detalhe, Marcelo, o Vasco elegeu para presidir o clube, com 30% de participação ali na sociedade, um ex-jogador do clube, apaixonado pelo clube, que entrou no clube pela primeira vez com 7 anos de idade, sério, íntegro e preparado. Não é apenas, eu gosto do Vasco, eu joguei aqui e isso é uma maravilha. Não, Pedrinho passou os últimos anos se preparando para assumir um cargo dessa importância, e aí você tem uma combinação de competência com amor. Geralmente essas coisas dão certo. Às vezes você tem competência, mas não tem amor. Às vezes você tem amor, mas não tem competência. Quando você consegue combinar as duas coisas, que é o caso do Pedrinho, eu acho que o Vasco hoje, a partir de janeiro, quando ele tomará posse, tem tudo para entrar num novo momento de uma vida que ultimamente tem sido tão tumultuada. Pedrinho faz falta aqui do nosso lado, a gente agradece o recado que ele mandou e deseja boa sorte, né? Tomara que essa mudança seja positiva para ele, para o Vasco, para todo mundo. Sofia Miranda, muito obrigado pela participação.